Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da Pesquisa Operacional. Eu sou o professor Aurélio e hoje eu estou trazendo aqui para nós o problema da localização de facilidades. É isso mesmo, os problemas de programação linear, os problemas de pesquisa operacional, eles conseguem resolver também esses problemas relacionados à localização de unidades de produção, em relação aos seus clientes, centros de distribuição, de forma que nós temos aqui um problema até um tanto quanto complexo, né? Na verdade, o objetivo desses problemas são mais ou menos assim. Você tem um problema de localização de fato, você precisa decidir onde você vai localizar essas suas unidades produtivas, por exemplo, né? E o número de localidades, né? Você tem uma determinada quantidade, né, que você precisa decidir, e você tem que também fazer uma melhor distribuição dos produtos que você vai, partindo dessas unidades produtivas, distribuir aos clientes. Então veja, você tem que definir o número de localidades, você tem que depois estabelecer qual é a melhor distribuição desses produtos que saem dessas unidades em direção aos clientes, né? Tudo isso ao menor custo possível. Então é um problema aqui bastante interessante que a gente resolve ele aqui com as nossas técnicas de pesquisa operacional, né? É um problema de programação que a gente trata ele como programação em redes e também programação mista, porque você tem uma parte binária e outra não binária, né? Então, os nossos parâmetros ficam mais ou menos dessa forma. Os índices, a gente tem a consideração aqui o I, que vai representar as facilidades, ou seja, as minhas fábricas, por exemplo, ou os meus centros de distribuição, e o J, que representam os consumidores. Os parâmetros do modelo, em geral, são C e J, que é o custo de transporte da localidade I para o consumidor J, o F, I, que é o custo fixo de se manter a localidade I aberta, minha fábrica, por exemplo, o C max I, que é a capacidade máxima da localidade I, ou seja, a capacidade máxima que nós temos de produção aqui, por exemplo, né? E nós temos aqui o DJ, que é a demanda do consumidor J. E nós ainda temos aqui a variável de decisão binária do tipo Y, I, que vai responder de forma binária, né, como nós já vimos, 1 se a localidade I for aberta e 0 caso contrário, né? Quando nós temos várias alternativas, esse é um bom modelo aí para nos ajudar. Bom, a formulação matemática vai nos mostrar aqui que a função objetiva ela vai ter um somatório aqui dos custos fixos de se manter a localidade I aberta multiplicado pelo binário, se ela de fato for mantida aberta, somando com os custos de transporte, né, da localidade, da facility, né, da minha fábrica, por exemplo, multiplicando pelos custos de transporte em direção aos meus clientes, né? Então, nós temos aqui essa função objetivo que tem aqui um certo nível de complexidade. As restrições vai ser mais ou menos assim. Nós temos os custos aqui que não podem ultrapassar a capacidade máxima, as quantidades, melhor dizendo, que não podem ultrapassar a capacidade máxima de produção da minha facility, se ela for de fato aberta. Então aqui é o somatório das quantidades, né? As quantidades a serem embarcadas em direção ao meu cliente, sendo que isso não pode ultrapassar a capacidade máxima da minha fábrica, caso ela seja aberta. Esse Y aqui é que vai definir se ela vai ficar ou não aberta. Aqui, as minhas quantidades têm que ser igual à demanda, ou seja, eu preciso atender o meu cliente sem discussão, certo? Se ele pediu 20 mil unidades, é 20 mil unidades que eu vou ter que encaminhar para lá, né? As minhas quantidades aqui, elas precisam ser não negativas, ou seja, maior do que zero, e eu tenho um outro grupo de variáveis aqui que também precisa de uma restrição para ela, que são as variáveis binárias aqui. Ou seja, o Y vai pertencer ao conjunto 0, 1 binário aqui.
Bom, para entender melhor, vamos a um problema aqui. Uma empresa do setor alimentício, ela está planejando abrir novas fábricas, considerando 5 possibilidades. Essas fábricas seriam em Itacoatiara, no Amazonas, em Macapá, no Amapá, em Salvador, na Bahia, em Guarulhos, em São Paulo e em Londrina, no Paraná. A partir das novas localidades, essas que eu acabei de citar, os produtos serão entregues para 5 consumidores finais localizados em Porto Velho, Rondônia, em Goiânia, Goiás, Vitória, no Espírito Santo, Contagem, em Minas Gerais e Niterói, no Rio de Janeiro. Cada fábrica possui um custo fixo de manutenção e uma capacidade máxima, conforme uma tabela aqui logo a seguir, no outro slide. Os custos de transporte por unidade transportada de cada fábrica para cada consumidor final, além da demanda dos consumidores, também estão detalhados nessa tabela. A empresa quer determinar quais ou qual fábricas abrir de modo a minimizar a soma dos custos fixos de instalação e dos custos de transporte, garantindo que a demanda dos consumidores finais será atendida. Então, pede-se modelar o problema da localização dessas facilidades, dessas fábricas. Então, eu tenho a dita tabela aqui, a referida tabela, que me mostra aqui quais são as possíveis fábricas, né? E aqui estão as fábricas a serem supostamente abertas em Itacoatiara, Macapá, Salvador, Guarulhos, Londrina, e os meus clientes aqui em Porto Velho, Goiânia, Vitória, Contagem e Niterói. Aqui estão os custos de transporte. Então, de Itacoatiara para Porto Velho, 82 centavos é o custo unitário de transporte. De Macapá, por exemplo, para Goiânia, R$ 1,12 aqui, o custo unitário de transporte. Eu tenho aqui o custo fixo de cada uma dessas fábricas. Em Itacoatiara, o custo fixo é 111 mil, Macapá 124. Itacoatiara fornece até 35 mil unidades, Macapá 30 mil, Salvador 25 e assim por diante. A demanda de Porto Velho, por sua vez, é 16 mil unidades, Goiânia 18, Vitória 12 e assim por diante. Então todos os números estão aqui, né? Bom, eu preciso então começar a minha modelagem. O problema já está colocado, portanto. Então eu preciso começar a minha modelagem. Bom, as variáveis de decisão vão ser da seguinte maneira: o X e J, quantidade transportada da localidade I para o consumidor J, localidade é a fábrica, no caso aqui, e eu tenho uma outra variável binária, que é o Y, I. Ele vai dar 1 se a localidade for aberta e 0 caso contrário, né? Lembrando que o I vão ser as minhas fábricas, né? 1 Itacoatiara, 2 Macapá, até o 5º lá Londrina. E o J são os meus clientes, sendo que o J1 Porto Velho, J2 Goiânia, até o J5 Niterói. A minha função objetivo, portanto, ela vai ter como objetivo duas partes. Uma, definir quem vai ficar aberto ou quem será aberto daquelas minhas fábricas lá, Itacoatiara, Macapá, etc., que está aqui nessa primeira linha aqui em cima, multiplicado pelo binário. Então, se aqui der 0, Itacoatiara não será aberto. Se der 1, Itacoatiara será aberto. Macapá segue a mesma lógica e assim por diante. E essa segunda parte aqui, essa segunda, terceira, quarta, quinta e sexta linhas, aqui são os custos de transporte das minhas fábricas para os meus clientes. Então, 0,82, ou seja, 82 centavos x11 quer dizer 82 centavos por cada unidade transportada de Itacoatiara para Porto Velho. Já aqui, 95 centavos é o custo de transporte de Itacoatiara para Goiânia. Aqui o custo de transporte de Itacoatiara para Vitória. Aqui, por exemplo, para mudar um pouco, vai ser de Macapá para Porto Velho, de Macapá para Goiânia. Aqui, variando um pouco, de Salvador para Porto Velho, de Salvador para Goiânia e assim por diante. Essa, portanto, é a minha função objetivo. Repetindo, ela tem duas partes. Uma que se refere a abrir ou não, manter aberto ou abrir a unidade produtiva, está aqui em cima, e a outros custos de transporte, de distribuição
dessas unidades que serão abertas para os respectivos consumidores. Então aqui obviamente vai considerar o envio somente das unidades que forem abertas aqui em cima. Obviamente, se uma unidade aqui não for aberta, aqui embaixo proporcionalmente vai desconsiderar a parte que não foi aberta como unidade produtiva. Bom, as restrições do modelo, elas têm alguns grupos. O primeiro grupo aqui é a capacidade máxima de cada fábrica, que não poderá ser excedida. Então, seja lá quanto eu for enviar de Itacoatiara para Porto Velho, somado com o que eu vou enviar de Itacoatiara para Goiânia, depois para Vitória, para Contagem, para Niterói, tem que ser menor ou igual a 35.000 unidades, que é a capacidade máxima de fabricação lá em Itacoatiara, caso Itacoatiara seja de fato aberta, né? Tá aqui o binário que garante isso. Macapá, mesma coisa, seja lá quanto eu for enviar de Macapá para Porto Velho, Goiânia, Vitória, Contagem e Niterói, somados isso aqui tem que ser menor ou igual à capacidade máxima da fábrica de Macapá, que é 30.000 unidades, caso ela seja aberta. A mesma lógica para Salvador, Guarulhos e Londrina, né? Bom, tem um outro grupo de restrições que garante que cada cliente deverá ser atendido. Então vamos lá, o que eu receber de produto para Porto Velho a partir de Itacoatiara, Macapá, Salvador, Guarulhos e Londrina tem que ser somados, tem que ser igual a 16.000, que é quanto Porto Velho já encomendou, é a demanda de Porto Velho. Goiânia, quanto Goiânia receber a partir de Itacoatiara, Macapá, Salvador, Guarulhos e Londrina, somados tem que dar 18.000, que é quanto Goiânia já solicitou. Mesma lógica para Vitória. Vitória, supostamente recebendo de Itacoatiara, Macapá, Salvador, Guarulhos e Londrina, somados tem que dar 12.000, que é quanto Vitória necessita. E assim por diante para Contagem para Niterói. As variáveis de decisão do tipo X, do grupo X, elas serão não negativas, né? Então terão que ser maior do que zero. E as variáveis de decisão do grupo binário Y vai ser pertencente, obviamente, ao grupo 0 ou 1, que aí é exatamente o que define elas como variáveis binárias. Bom, essa é a modelagem, eu preciso colocar agora na planilha, lá no Excel, para poder resolver. Muito bem, chegando aqui então na planilha, eu já organizei as informações aqui previamente para nos facilitar, mas eu vou obviamente explicar detalhadamente aqui como é que eu fiz. Essa planilha aqui, dessa maneira, eu acho que ela facilita bastante aqui o entendimento e a distribuição, né, dessas informações todas. Veja que essa parte de cima aqui nada mais é do que aquela tabela que foi oferecida pelo problema, né? Colocando aqui os custos de transporte de cada unidade produtiva para cada cliente, aqui a demanda de cada cliente, aqui o custo fixo das fábricas lá, Itacoatiara, Macapá, etc. E as capacidades dessas mesmas fábricas aí. Então aqui foi dado pelo problema, por enquanto só copiei aqui para nós podermos nos organizar. Tem uma partezinha aqui, uma tabelinha pequena aqui, onde eu vou trabalhar aqui todas as restrições de capacidade, referentes, obviamente, às fábricas que supostamente serão abertas. Aqui, por sua vez, tem uma tabelinha que vai trabalhar as restrições da demanda, ou seja, os meus clientes precisam ser atendidos. Eu vou trabalhar essas informações todas aqui. E aqui eu vou ter a solução final, que vai me dizer quanto que Itacoatiara vai encaminhar para Porto Velho, caso Itacoatiara seja aberto, quanto que Macapá vai encaminhar para cada um dos clientes, caso Macapá seja aberto, e assim por diante. E aqui, obviamente, é o que vai me dizer, aqui é o binário, né? Aqui vai dar 0 ou 1 sempre, nessa coluna aqui, que é onde vai me deixar claro aqui para mim quem é que vai ser aberto dessas fábricas aqui que estão propostas de serem abertas, né? E aqui eu tenho a minha função objetivo, final, onde o objetivo é minimizar os custos de transporte das unidades das fábricas para os clientes,
bem como minimizar os custos fixos de operação para se manter essas fábricas abertas, né? Então aqui, nessas colunas, nessas planilhinhas aqui, nessas tabelinhas aqui, eu vou precisar começar a inserir os dados, né? E organizar elas de forma aqui bastante intuitiva, vamos dizer assim, né? Então, em Itacoatiara, isso aqui é a quantidade que de fato Itacoatiara vai encaminhar para os seus clientes. Então, na verdade, isso aqui vai ser um somatório, né, das quantidades que eu vou encaminhar para todos os meus clientes. Então, aqui em Itacoatiara, quando ele for supostamente mandar para Porto Velho, Goiânia, Vitória, Contagem e Niterói, tudo que o solver decidir que Itacoatiara vai mandar para todos esses aqui, tem que aparecer, obviamente, aqui, né, em Itacoatiara. Mesma coisa para Macapá. Eu vou colocar um autossoma aqui. Quando o Macapá, o solver decidir quanto Macapá vai encaminhar para Porto Velho, Goiânia, Vitória, Contagem e Niterói, vai aparecer aqui. Como isso está repetindo, né? Eu fiz duas aqui só para a gente ver, mas como está repetindo, eu posso puxar aqui, né? E posso até conferir, né, se está tudo certinho. Conferir o último aqui, Londrina. Então veja que Londrina, todas as quantidades supostamente encaminhadas para todos os clientes, caso Londrina, fábrica de Londrina seja aberta, e está aqui. Então, né? Lembrando que todas essas quantidades, elas precisam ser menor ou igual à capacidade máxima, né, de produção de cada unidade, caso essa unidade seja aberta, né? Então, eu vou ter que multiplicar, vamos relembrar aqui, eu estou repetindo aqui do lado a restrição de capacidade, vamos relembrar como é que está lá na fórmula. Então, lá na fórmula está a quantidade multiplicada pelo seu respectivo binário. Por que isso? Porque não basta eu dizer apenas que a quantidade que vai ser encaminhada de Itacoatiara para os clientes tem que ser menor ou igual a 35 mil aqui. Na verdade, o que eu tenho que dizer de forma completa é a quantidade que Itacoatiara vai encaminhar para os seus clientes tem que ser menor ou igual a 35 mil se Itacoatiara for de fato aberta como fábrica. Então, por isso é que essa última parte aqui, ó, né, que é o binário, precisa entrar aqui nessa fórmula para decidir se de fato vai ser aberto ou não, né? Então fica zero por enquanto, porque está tudo zerado aqui. Macapá, vamos fazer mais uma vez para fixar. A quantidade de produtos que Macapá vai encaminhar para os seus clientes tem que ser menor ou igual a 30 mil, que é a quantidade máxima que Macapá consegue produzir, vezes o seu respectivo binário aqui, porque eu não sei se Macapá vai ser aberto ou não. Então, essa quantidade que ela vai encaminhar tem que ser menor ou igual a 30 mil se, de fato, esses 30 mil forem produzidos. Afinal de contas, eu não sei se a fábrica vai abrir, né? E assim por diante. Então, eu posso até puxar aqui, que vai seguir a mesma lógica, porque ela está alinhada dessa forma. Eu vou rastrear aqui a última, só para conferir. Portanto, está aqui, ó, Londrina, a quantidade que Londrina vai distribuir para os seus clientes tem que ser menor ou igual a 20 mil, caso Londrina seja aberta. E é aqui que vai estar a definição se Londrina vai ou não ser de fato aberta, né? Então, essa parte aqui da restrição de capacidade está resolvida, né? Vamos agora para a questão relacionada à restrição da demanda. Bom, Porto Velho aqui, quanto Porto Velho vai receber? Porto Velho vai receber o somatório de tudo que vai ser enviado para Porto Velho, a partir de Itacoatiara, Macapá, Salvador, Guarulhos e Londrina, sejam quais forem abertas. Eu não sei se todas serão, né? Mas seja lá quem vai ser aberto, vai ter que suprir Porto Velho com a sua demanda. Goiânia, a mesma coisa. Quanto é que vai vir para Goiânia? Vai ser o somatório de tudo que vai chegar supostamente de Itacoatiara,
supostamente de Macapá, Salvador, Guarulhos e Londrina, né? E assim por diante, né? E aí, por aí vai, somatório aqui para todo mundo, para Vitória, a mesma coisa, né? Para Contagem, a mesma coisa, somatório, e para Niterói, a mesma coisa, o somatório aqui. Então, tudo isso aqui, que está chegando aqui, que vai ser recebido, tem que ser igual, tá? Igual à demanda já conhecida de cada um desses aqui. Lembre-se que eu falei quando a gente estava modelando que aqui não tem que decidir quanto vai, quanto não vai. Não, tem que ser igual à demanda. E a demanda está logo aqui em cima, né? Então eu só vou repetir ela aqui. Eu posso até fazer uma indicação aqui, né, para não perder tempo. 18, 12, 17 e 20. Tá aqui. Então, tudo que chegar aqui, em cada um desses, a partir das diversas fábricas, tem que ser igual à sua demanda. Aqui não tem negociação, o cliente tem que ser atendido, né? Então, nós temos aqui, por último, a nossa função objetivo. Nossa função objetivo vai ser multiplicar todos os custos de envio e também o custo fixo por todas as quantidades de envio e pelo binário, que é quem vai definir se vai ou não ficar aberto, né? Então eu vou, na verdade, fazer um somar produto, né? Pegando aqui a primeira matriz, vão ser todos esses números aqui, incluído lá a coluninha lá do custo fixo. E a segunda matriz vai ser aqui todas as quantidades, incluindo o binário lá que vai definir o custo fixo. Lembrando que, observe bem, esse binário ele foi utilizado aqui para definir a quantidade, caso seja aberta, e aqui, nessa multiplicação aqui, ele foi definido para estabelecer qual o custo aqui, caso seja aberto, né? Então, tudo pronto aqui, nós precisamos acionar o nosso solver, né? Então, nós temos aqui definir o objetivo, está aqui, função objetivo. Eu quero minimizar os custos todos de transporte e, né, de distribuição aí, e de manutenção das fábricas abertas. Alterando quais células? Todas essas aqui. Segundo, quais restrições? Bom, vamos lá. Vamos pensar um pouco aqui. Primeiro grupo está aqui, muito claro. Todos esses aqui menor ou igual a todos esses aqui. Todos esses aqui iguais a todos esses aqui. E preciso dizer, senão vai dar erro, que esses aqui têm que ser binários, certo? Pelas diversas explicações que eu dei durante o exercício aí. Então tem que ser binário. Do ok. Aqui variáveis não negativas, e vou mudar aqui para simplex e vou colocar para resolver. Então já encontrei uma resposta aqui. Essa resposta aqui vai me mostrar de cara aqui, olha, Guarulhos e Londrina não serão abertas, né? Ficou zerado aqui. Então aqui Itacoatiara vai ser aberta, Macapá e Salvador. As capacidades máximas vão ser respeitadas. Veja que todos aqui estão iguais ou menores do que os limites. Vejam que aqui todos os meus clientes vão ser atendidos em igual quantidade. Aqui, como eu disse, não tem negociação, o cliente precisa ser atendido. Essas três fábricas aqui vão atender todos os clientes, tá? Aqui, a distribuição de quem vai para quem, ou seja, Itacoatiara vai mandar nada para Porto Velho,
18 mil para Manaus, nada para Vitória, nada para Contagem, 17 mil para Niterói. Veja o 1 aqui que mostra que Itacoatiara vai ser aberta, fábrica. Macapá vai mandar 16 para Porto Velho, nada para Goiânia, 7 para Vitória, 0 para Contagem, 0 para Niterói. Está aqui o 1 mostrando que Macapá será aberto. Depois Salvador, 0, 0 aqui, 5 para Vitória, 17 para Contagem, 3 para Niterói. Está aqui também mostrando que Salvador não será aberto. Aqui o 0 e o 0 confirmando que Guarulhos e Londrina não serão abertas essas fábricas, né? E eu terei um custo aqui mínimo de R$ 430.580. Custo este que está relacionado aos custos de envio, de distribuição de toda essa mercadoria para os clientes a partir dessas 3 fábricas e os custos de se manter essas fábricas abertas, essas 3 aqui no caso. Então nós encontramos aqui uma solução para o nosso problema, um problema assim relativamente complexo, bem interessante, né, que pode ser usado aí normalmente na nossa vida prática. Né? Então encontramos essa solução, a solução foi satisfatória. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, por favor, pode deixar o comentário aí, a dúvida, a crítica, a sugestão, o elogio. Eu procuro responder aí ou comentar. Não se esqueça de curtir aí o nosso canal para nos manter motivado a continuar fazendo esses problemas aqui. Espero que esteja ajudando e até uma próxima.